Olha, esse é o vídeo que nós prometemos que faríamos a respeito da minha experiência, minha primeira experiência no mundo dos negócios. Né? Olha, fica atento, fica ligado até o final, né? Que lá no final você vai entender tudo, né? Por que nós falamos como, como foi que transformei essa jornada em que 1000 kwanzas transformaram-se em mais de meio milhão de kwanzas. É de dizer que, como todo mundo, no princípio eu também pensava que a riqueza era alcançada apenas por intermédio de acúmulo de dinheiro, por intermédio de poupança. Mas não é isso que a vida me provou. E à medida que fui compreendendo e entendendo como funciona o dinheiro, né, eu senti a necessidade de ter uma ferramenta, um manual, né, um instrumento, né, que servisse que é para me orientar nessa trajetória, né, para a liberdade financeira. Não digo que já tenha alcançado, mas estou no caminho. E acredito que tu também esteja. Se não estás, é melhor entrar na jornada. Então, o primeiro acesso que eu tive com o livro de finanças foi com o livro de Robert Kiyosaki. Isso acredito que foi em aproximadamente 2017, 2016. Se a memória não me escapula. Quando eu tive acesso a esse conhecimento, num dia de muita atividade, eu acabei consumindo logo 70 páginas deste livro. Olha, foi para mim, né, como uma terra sedenta tivesse acessado águas. Então, num dia de muita atividade, assisti 70 páginas e eu gosto muito de aplicar. Prática é o fundamento para qualquer alcance de objetivo. Então, enquanto fui aplicando, né, o livro, né, eu ainda não concluí a leitura do livro, mas ainda assim fui aplicar o livro. A minha primeira aplicação foi investindo em um negócio que eu fiz com meu irmão. Comprei 2 carrinhos de gasosa, aqueles carrinhos que empurram, que os meninos empurram na rua, a venderem gasosa, Coca-Cola, alguns vendem cerveja. E como não havia concluído o conhecimento, acabei fracassando. Por quê? Porque lá na frente eu aprendi que quando está a se começar, você não precisa de equilíbrio, você precisa de foco. E é bom que no começo seja você mesmo, né, na frente do teu negócio. Porque, conforme dizem na gíria, o boi engorda no olho do dono. Depois de fracassar naquela primeira tentativa, pensei, calma aí, vamos lá, retirar os dados, corrigir e adaptar. Quando retirei os dados, eu notei que eu precisava novamente terminar o livro que eu havia começado. E à medida que fui, né, terminando o livro, eu notei que alguns erros de palmatória que cometi foi por simplesmente não terminar de ler o livro. Ali decidi terminar de ler o livro e fui aplicando. E quando eu terminei de ler o livro, eu cheguei a uma conclusão, né? Essa conclusão, Robert fala muito sobre o primeiro negócio que eles tiveram, ele e o Michael. Né? Eles tiveram um negócio praticamente de nada, do nada. Eles vendiam, né? Ou seja, vendiam acesso a gibis. E esse negócio foi feito a partir do nada. E foi ali que eu comecei a compreender que muitas das vezes, né, os grandes negócios vêm a partir do nada. Conforme diz Warren Buffett, é melhor comprar uma empresa maravilhosa por um preço modesto do que uma empresa modesta por um preço maravilhoso. Então, é muito necessário ter em mente que quando a gente sabe, a gente tende a ganhar, e quando a gente não sabe, a gente tende a perder. Ou seja, tudo aquilo que você sabe te faz ganhar dinheiro e tudo que você não sabe te faz perder dinheiro. Então, convicto deste conhecimento, eu fui lá na frente. Agora é para valer, é para dar. A primeira onda que me aparecer, eu vou mergulhar. E num belo dia, apareceu um rapaz a vender um modem. Eu, como já conhecia modem, acabei comprando o modem daquele rapaz. O rapaz, eu acredito que ele apanhou o modem, porque pelo preço que ele vendeu a 1000 kwanzas. Testei o modem e depois que eu comprei, paguei lá 900 kwanzas o modem.
E uma semana depois, eu acabei vendendo para um colega mesmo, né, a 7.000 kwanzas. Isso para mim foi um bom lucro, mais de 300%, então foi um bom negócio. E a partir dali eu comecei a colocar aquele dinheiro a trabalhar. Identifiquei algumas oportunidades, né, na zona onde eu vivia. Vendiam alguns objetos de prata, fio, mascote, e na zona onde eu estudava, no internato, alguns colegas gostavam daqueles materiais de prata, então eu fui comprando e revendendo para eles. Eu comprava a 3.000, 2.500 kwanzas e conseguia revender para eles a 7.000, 8.000 kwanzas. Fiz isso umas 3 vezes repetidas e deu-me um bom fluxo de caixa. O meu capital conseguiu sair de 7.000 kwanzas que eu vendi o modem para conseguir chegar no patamar de 50.000 kwanzas. E a partir dali eu vi, não, estou num bom ritmo, eu preciso fazer mais, eu preciso colocar este dinheiro a trabalhar para mim. E foi ali que eu comecei, né, a ver com mais amplitude, né, que a venda é gratificante, a venda é boa. Quem vende ganha, quem não vende perde. Então, a partir dali eu comecei a identificar novas fontes de acesso para conseguir trazer mercadoria a um preço acessível e vender com um preço, né, um pouco acima da média. E à medida que eu fui compreendendo, naquela altura eu passava geralmente as minhas férias em Luanda. E toda vez que eu viesse em Luanda, eu identificava bons mercados em que vendessem produtos que a minha clientela precisava, né, a preço acessível, e eu conseguia vender a preços um pouco acima. Um dos materiais que eu vendia naquela altura eram auriculares, vendia perfumes, vendia relógio, vendia camisolas interiores que nós utilizávamos no fundo do uniforme, né? Vendia camisolas interiores, mascote de prata, fio de prata, brinco, são todos esses detalhes que a malta precisava, eu vendia para o pessoal. Só para ter uma margem, só para ter uma noção da margem de lucro que eu conseguia obter, houve vezes que eu comprava interior a 800 kwanzas ou 850, algumas vezes mesmo 900, e eu conseguia vender aqueles interiores a 2.500 kwanzas, se for para pagar no fim do mês, né? Se for para pagar dinheiro à mão, ele podia pagar a 2.000 kwanzas. Olha, a margem de lucro aí está acima de 100%, então é uma boa venda. Fui fazendo isso repetidas vezes, isso foi me gerando fluxo de caixa, né? Não foi uma estrada do dia para a noite, né? Por isso que foi aproximadamente 2 anos, quase 2 anos. E fui repetindo isto várias vezes e chegou uma altura em que o meu fluxo de caixa era alto e eu já não tinha como ir para Luanda e comprar. Por quê? Porque ia acabar perdendo muito no transporte. Então o que eu fui fazendo? Com o dinheiro parado algumas vezes, eu colocava, né, a render, emprestando para outras pessoas. Eu não sei como é que é a tua crença quanto à questão de empréstimo, mas o meu ponto de vista é o seguinte: o dinheiro é o melhor empregado do mundo, ele trabalha 24 horas por dia e nunca reclama de cansaço. Essa é a minha crença. Eu não sei que nível de crença tu estás, e mais lá na frente eu farei um vídeo explicando um pouco mais sobre a questão de juro, não juro, algumas verdades que você precisa compreender que talvez tenha te travado até ao momento. Depois disso, eu tive que ter parceria com uma sócia, né? Ela acabou se tornando a minha gerente de compra. Ela estava em Luanda, eu estava naquela altura me formando no internato em Benguela. A partir dali, ela fazia as compras, enviava para mim e eu revendia lá para o pessoal numa linda calma, eu dava a comissão dela, né? E eu continuava com as minhas vendas. E o dinheiro começou a trabalhar, começou a rolar, o dinheiro vinha dali, dos produtos, vinha da venda do próprio dinheiro. E quando nos aproximávamos do encerramento da formação, né, então vi que deveria recolher todo o capital, a fim de que o meu capital não fosse perdido naquela negociação. Por quê? Porque depois ia calhar que cada um ia ir para uma outra província e isso depois ia atrapalhar o meu negócio. O negócio é bom gerir no local. A partir dali eu recolhi todo o capital e eu vi que o capital na verdade era acima de meio milhão. Era acima de meio milhão. E com esse capital eu vi que eu deveria aplicá-lo, né,
em algo fixo. E foi ali que eu decidi abrir o meu primeiro empreendimento fixo. Esse empreendimento foi uma cantina. Eu depois vou partilhar aí uma imagem de como é que foi essa primeira cantina, teve 10 funcionários. E essa cantina nos gerava um bom fluxo de caixa. Começamos com as vendas em 20 mil, 22 mil kwanzas e depois fomos atingindo o patamar de até 40, 45 mil kwanzas. Esse foi o patamar diário que nós conseguimos já atingir. E isso nos dava aproximadamente um lucro, tirando as despesas dos 2 funcionários que nós tínhamos, nos dava um lucro aproximado de 300 mil a 200 mil kwanzas mensal. Já era alguma coisa, para algo que começou com 1000 kwanzas, então já era algo muito positivo. Então, o que eu quero partilhar contigo? Nessa jornada não foi fácil, se te dizer que tudo foi um mar de rosa em 2 anos. Não, eu tive parceiro que me trapaceou, né? Eu dei produtos, mercadoria para um parceiro e ele acabou pegando na mercadoria, vendeu uma parte do dinheiro, não entregou, alegando que os clientes não pagavam. O que eu tive que fazer? Eu tive que romper o contrato com aquele parceiro. Mas também tive parceiros, como é a minha gerente de compra, que mostrou-se muito generosa comigo, ajudou-me muito naquela jornada e até hoje nós estamos juntos, somos parceiros, somos câmaras e inclusive ela é minha comadre. Olha, então, o que eu digo? Nessa jornada é importante ter foco. Dizia Robert Kiyosaki, quando você começa com pouco dinheiro, você não precisa de equilíbrio, você precisa de foco, você precisa de estar focado. E lembre sempre, tudo aquilo que você sabe te faz ganhar dinheiro, tudo que você não sabe te faz perder dinheiro. Então, fica atento, se inscreva aí no canal, deixa o teu like, compartilhe com quem tiveres que compartilhar. Isso vai nos ajudar bastante, vai nos motivar a trazer bons conteúdos para vocês. Então fiquem ligados que no próximo conteúdo falarei um pouco sobre juros, dinheiro com juros, emprestar. Alguns colocam esse padrão de pecado, não pecado, mas vamos conversar um pouco mais, até vamos trazer um pouco sobre a Bíblia, né? Como é que orienta sobre a questão de juros. E também explicarei como é que ensinei o meu irmão a criar um negócio do nada, onde ele via problema, ele